Culpa ou responsabilidade? Como é que nós podemos entender essas duas coisas muito diferentes, mas que às vezes são confundidas, e como elas se relacionam ao nosso êxito, ao nosso sucesso na vida, às nossas realizações? Esses e outros temas relacionados à conquista, relacionados às nossas realizações, às melhores ações, nós vamos abordar no podcast de hoje, que você vai ouvir agora. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odisseia, um podcast dedicado ao nosso desenvolvimento humano e pessoal, promovido pela Odisseia Academy, uma escola de desenvolvimento humano virtual. Eu sou Saulo César e junto comigo aqui está meu querido amigo, irmão, cofundador do Odisseia Academy, Haroldo Dutra Dias. Tudo bem, Haroldo? Bom dia, Saulo. Nosso tradicional podcast do horário de almoço. Exatamente. E hoje vamos falar sobre um tema interessante, sobre os nossos resultados na vida, o nosso êxito, o nosso sucesso, por que não? E como é que isso se relaciona com a nossa responsabilidade. E eu queria já começar fazendo uma pergunta, Haroldo. O que é responsabilidade? Como é que a gente pode entender responsabilidade? Saulo, depois de ler tanta coisa, tanto livro de filosofia, tanta coisa, eu cheguei a uma síntese simples, que até criança entende. Responsável é aquele que vai trazer o resultado. É isso. Responsável é quem vai resolver. E aqui, Saulo, a gente tem uma bifurcação. A diferença entre culpado e responsável. Interessante isso que você comentou. E antes até da culpa, você falou do resultado. É, eu vejo que muitas pessoas na atualidade, elas não entendem qual é o papel delas numa determinada situação, num determinado contexto. E aí fica difícil ser responsável, porque ela não sabe o que ela deve fazer, o que ela deve cumprir, qual é o que se espera dela. E muitas vezes ela fica esperando que as outras pessoas digam isso para ela, que isso venha de fora. Será que isso tem a ver com a nossa formação, com a nossa educação, às vezes até a nossa escola, que vem sempre orientando de fora para dentro, e às vezes a gente construiu uma sociedade que sempre espera que venha de fora algo que a pessoa deve fazer. Bem, ok, em determinadas situações isso até é importante, mas quando se trata da vida da pessoa, dos resultados que ela quer ter, é difícil a gente imaginar que essas orientações vão vir de fora, não é? Exatamente. Saulo, vamos bater um papo. Esse é o espírito do podcast e a gente está trazendo ideias aqui para a gente refletir. Nós sabemos que há uma passagem no capítulo 8 do Evangelho de João em que levam uma mulher adúltera para Jesus, perguntando se ela deveria ser apedrejada. Ou seja, olha, essa mulher é culpada. Vamos apedrejá-la? Esse é o paradigma da culpa. Porque a pergunta é: e o adúltero? Ela adulterou sozinha? Mas eles estavam no paradigma da culpa. Eu preciso encontrar um culpado para eu poder apedrejar. Eu preciso encontrar um culpado para que eu possa me isentar de tudo. Eu preciso procurar um culpado para que eu não tenha que fazer nada. Porque se eu encontro um culpado, basta eu justificar a minha inércia. Eu não fiz nada, eu não tomei nenhuma iniciativa, eu não agi, eu só justifico isso encontrando um culpado. E é importante dizer isso, Saulo, porque ali eram religiosos, eram líderes religiosos. Então, por que eles não orientaram sobre o casamento? Por que eles não orientavam as pessoas para viver bem uma relação conjugal?
Por que eles estavam interessados em só condenar as pessoas? Em estabelecer pecados e depois apedrejar. Então, o Cristo, que é o nosso grande mestre, ele saiu disso. Ele falou: aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Culpado todos somos. Porque você tem suas imperfeições, você tem suas limitações, você tem suas fragilidades. Em centenas de coisas você tem culpa. Ele falou: aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Aí, Saulo, a mulher ficou de frente para Jesus e achou que ele ia culpá-la. Aí Jesus tem uma fala para ela, uma fala de responsabilidade. Ele diz para ela assim: eu também não a julgo. Vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, filha, resolve esse problema conjugal. Eu não vou te julgar. Resolve isso, filha. Não dá para você ficar nessa vida. Resolve isso. Seja responsável pela sua vida conjugal. Seja responsável pela sua vida sexual. Seja responsável pela sua vida afetiva. Mas eu não vou te julgar, minha filha. Porque eu, Jesus, não trabalho com culpa, eu trabalho com responsabilidade. Mas Jesus foi embora, veio a religião cristã e nós temos 2.000 anos de culpa, só. Quase dois, né? 1.900 anos de culpa. As tradições cristãs, de modo geral, incluindo a espírita, criaram uma sistemática de culpa. Então, o que é difícil aqui, Saulo? Nós temos um mindset de 2.000 anos de culpa. Culpa. Então, toda vez que acontece uma coisa, você fala assim: ah, quem que é o culpado? Ah, o culpado é fulano, por isso que eu não fiz. O fulano é culpado. Ah, ele não tinha tempo. Não, o fulano fez isso. Ah, ele fechou a cara para mim. Tá, e o que você fez? Porque, veja, Sal, aí eu vou deixar para você. Quando você contrata alguém, quando você chama alguém para participar de uma atividade de caridade, você está querendo o quê? Um responsável. Você está querendo um resultado. Te interessa identificar culpado? E olha, Haroldo, isso é tão sério quando a gente fala do êxito que a pessoa quer ter na vida, do que ela está buscando, seja o que for. E aqui a gente não está entrando no mérito, algumas pessoas buscam umas coisas, outras buscam outras. Mas quando a gente fala da pessoa conseguir aquilo que ela quer, tem uma postura que eu acho muito interessante. Eu vivenciei isso durante um ano que eu morei em São Paulo, há 25 anos atrás. Eu estava em São Paulo fazendo turnaround de uma empresa que estava com a situação complicada. Fomos eu e um grande amigo meu, cara que eu admiro muito, e a gente teve que avaliar as pessoas, gerentes de projeto, coordenadores, e tinha uma coisa que ficava muito clara para a gente. Projeto era projeto na área de tecnologia, de informática, então às vezes dá problema, estoura orçamento, estoura prazo, o cliente não especifica direito, falta recurso, então assim, tem problema de tudo enquanto é jeito. E aí, sempre quando um projeto ele degringolava, ele estourava orçamento, tinha algum problema, a gente chamava o coordenador para conversar. E a gente percebeu dois grupos. Um tipo, que pertencia ao primeiro grupo, chegava lá e falava assim: olha, deu problema, mas a culpa não é minha. É porque o cliente não pediu, é porque faltou, o RH não contratou no tempo, é porque, sabe, as pessoas não trabalharam do jeito que precisava. E tinha uma série de justificativas, e muitas delas até verdadeiras, aquelas coisas tinham acontecido, a pessoa não estava alucinando, né. Só que o problema é que ela se isentava da situação. E esses, repetidamente, entravam em problemas e muitas vezes a gente não tinha outra opção a não ser desligar a pessoa. Mas tinha um segundo grupo.
O segundo grupo que a gente percebia muito claramente era assim, a pessoa chegar e falar assim: "Olha, o resultado é esse, ele não foi atingido, mas eu podia ter cobrado do RH mais vezes. Eu podia ter ficado no pé do cliente. Eu podia ter feito isso", né, e esse que assumia não a culpa, mas a responsabilidade do que ele poderia ter feito para o resultado, esses camaradas cresceram, muitos deles se tornaram gerentes, diretores, grandes profissionais na área de tecnologia, na área de negócios, e a gente via nitidamente essa diferença de postura. A postura de quem justifica o problema em função de coisas que aconteceram externamente, e olha, eu acho importante dizer isso, não é a pessoa estar alucinando, as coisas realmente aconteceram. A questão é que eles não colocavam aquilo que eles poderiam fazer para atingir aquele resultado, para alcançar aquele êxito, para resolver aquele problema. Então, quando você se retira da situação e você acha que o resultado é só por conta do que aconteceu externamente, você vai se aprisionando numa situação de não realização, de não conquista, de não ter os resultados que você poderia ter. E tem pessoas que se acostumam tanto com isso, que ficam viciadas e especialistas em colocar a culpa do que acontece na vida delas nas circunstâncias externas. E novamente, né, não é que não aconteça. A pergunta é: tá bom, a situação é essa. O que que eu posso fazer para resolver esse problema? O RH, eu pedi para contratar uma pessoa tem uma semana. Não chegou, o prazo está estourando. O que que eu posso fazer? Ah, eu posso botar a culpa no RH. Que inclusive tinha até uma piada lá na parte de informática, que ela existe assim, que é bem comum. Diz assim: se você pode pôr a culpa em alguém, o problema está resolvido. É, Exatamente. tinha um fluxograma que o pessoal brincava, assim, aconteceu um problema. Aí, primeira coisa, é possível colocar a culpa em alguém? Sim, problema resolvido. Exatamente, né? E a gente, por mais engraçado que seja isso, ó, milhões de pessoas operam nesse paradigma. Né? Tem uma história aqui, é uma história muito engraçada aqui, envolvendo o governador Milton Campos. Milton Campos foi um grande governador de Minas Gerais, do início do século XX, né? E tem nome de faculdade aqui, nome de ruas. E ele chamou uma pessoa muito competente para ser o secretário de Estado na área da educação, secretário de Educação estadual. O sujeito extremamente competente assumiu a pasta. Uma semana depois pediu uma audiência com o governador Milton Campos. Falou: governador, a pasta que o senhor me deu está destruída. Não tem recurso, o recurso é insuficiente, uma dificuldade imensa, vários desafios, é muito difícil. Aí, sabe o que o governador Milton Campos respondeu, Sal? Falou: por isso que eu te chamei. Se fosse uma situação mais fácil, eu teria nomeado alguém menos competente. Olha isso. Se nós tivéssemos uma situação mais fácil, eu teria nomeado alguém menos competente. Foi por isso que eu te nomeei. Né? Eu estou te trazendo aqui por isso. Então, às vezes a gente se esquece disso. De que nós somos convidados, nós somos contratados, nós somos incluídos em projetos para oferecer resultado. Por menor que seja o resultado, dentro do conjunto, porque às vezes é um conjunto de pecinhas, Sal. E a sua parte é uma peça, mas ela é importante. Você foi chamado para entregar aquela peça. Você não foi chamado para justificar a dificuldade que você está tendo para entregar a peça. Esse é o ponto. E é por isso que muitas pessoas assumem a seguinte postura. Elas são chamadas para entregar um resultado,
elas começam a ter dificuldades para executar, elas ficam caladas, não falam nada, não comunicam, não reportam, e quando não há mais tempo hábil para ser feito, elas dizem: olha, a culpa é do fulano, porque ele não me deu condições. Mas, E é interessante isso, porque tem uma coisa que é uma metáfora que o pessoal brinca, mas ela é muito verdadeira, diz assim: você tem 2 formas de ter o prédio mais alto da cidade. A primeira forma é você ir lá se esforçar, construir e fazer o prédio mais alto da cidade. O segundo é destruir todos os outros prédios, né. E aí o seu, por menor que seja, vai acabar sendo mais alto. E muitas pessoas têm essa mentalidade de que se está tudo ruim, então eu estou bem. Eu costumava brincar muito quando eu falava com o pessoal em equipes de treinamento, assim: "Gente, barco não afunda pela metade, nem chega no porto pela metade, né". Não adianta a pessoa dizer assim: "A minha parte está boa, o problema do outro é que existe". Esse é um aspecto que eu acho muito importante, a gente entender que, olha, é o que você está construindo. O outro ponto importante é que, às vezes, a gente, quando tem dificuldade, eu observo muito isso, quando a gente tem dificuldade numa determinada área, seja uma determinada área da vida, seja uma determinada área profissional, a gente foge para outra. Então, o que que acontece? Às vezes você está com um problema no relacionamento, você começa a ir para a religião, e começa a rezar, começa a resolver, a fazer ir para religião 1, 2, 3, 4 vezes, 7 vezes por semana. Ou então, quando você está com um problema na sua área, você começa a apontar o problema da área do outro. Para dizer o seguinte: "Olha, tirar o foco". Eu acho que isso até é uma atitude que vem da criança, né, lembra que fechar o olho: "Se eu não estou te vendo, você não está me vendo", né. E a gente precisa desenvolver essa capacidade de ser responsável por aquilo que a vida colocou nas nossas mãos. Porque se a vida colocou alguma coisa nas nossas mãos, a gente acredita muito nisso, que não é para que a gente fracasse, não é para que a gente não dê conta. A vida não coloca fardos pesados em ombros fracos. Minha mãe sempre repetia essa frase para mim. Agora, se a gente não assumir a responsabilidade por aquele resultado, pode ser que a gente não consiga e não vai adiantar nada chegar lá no final e dizer o seguinte: tem um monte de justificativa. "Olha, eu não fiz por conta de fulano, não fiz por conta de ciclano, não fiz por conta", o resultado não foi atingido, né. e Saulo, eu tive uma experiência tão incrível por conta do doutorado em neurociências, da biomedicina, que é o curso que eu estou fazendo, que eu tive que fazer um estágio na neuroimagem do Instituto Horizonte com a doutora Luciana Rugani, uma médica incrível, chefe da radiologia da neuroimagem. Então a gente ficava fazendo as ressonâncias e ela tinha que fazer o laudo. Qual era o problema? Às vezes um tumor, qual a região, extensão do tumor, tudo isso você precisa laudar, precisa colocar no laudo. E a gente que está aprendendo, marinheiro de primeira viagem, ela examinava ali, então, já ia fazendo o laudo. E teve um dia que eu perguntei para ela, mas assim, doutora Luciana, será que não seria legal a gente examinar essa outra área também? Aprofundar nisso aqui? Pedir um outro exame? Porque a ressonância não dá para ver isso. Isso aqui eu acho que melhor com a tomografia. Aí ela virou para mim e perguntou assim, Sal, se eu fizer esse exame, vai mudar o tratamento? Vai mudar a conduta médica? Conduta médica é o tratamento. Vai mudar o tratamento, Haroldo? Nós vamos sair de um tratamento X para um tratamento Y? Eu falei, não, não, o tratamento, nesse caso aí, só tem um. Ela falou assim, então se não vai mudar a conduta, para que mais exame? Qual a lição que eu tirei dali, Saulo? Diagnóstico tem limite. Se você não tomar cuidado, você gasta todo o tempo.
todo, só levantando problemas. E não sobra tempo para agir. Então, o diagnóstico tem limite. Você faz o diagnóstico da situação, mas tem uma hora que você tem que parar. Tem que parar o diagnóstico e tem que ir para o tratamento. Tem que ir atrás do resultado. Porque a gente vê isso em equipe. Tem pessoas que se perdem no diagnóstico. Então, é aquela pessoa que você faz 10 reuniões com ela, em todas as reuniões ela só traz os problemas, os imprevistos, os obstáculos. Você fala, peraí. Eu chamo de diagnóstico ilimitado. Né? Agora, quando você vai no hospital, você quer ficar 1 ano sendo diagnosticado, Saulo? Aí a doença te mata. Se você ficar 1 ano sendo diagnosticado, a doença te mata. Então tem uma hora que o profissional da saúde tem que parar. Ele para o diagnóstico. Chega de diagnosticar. Vamos tratar. Então foi uma lição isso, né? Porque você fica... Foi um outro caso também. Uma vez o João Gabriel, filho aqui, internou só, também lá no Horizonte. E foi uma virose que... Essa virose provocava uma disfunção hepática. E aí tem um indicador do fígado, chama bilirrubina. A bilirrubina dele ficou muito alterada. E aí internou. É que internou, só foi para o clínico lá, que é o clínico de... vamos dizer assim, de internação. Então, é aquele sujeito que fica ali lidando só com os casos graves. Né? Aí ele entrou no quarto e falou assim, olha, bilirrubina está alterada, eu não vou fazer mais nenhum exame. Amanhã eu volto aqui e ver se é necessário fazer exame. Examinou ele, falou, o quadro dele está bom, ele está hidratado, está no soro, tá? Eu vou esperar até amanhã. Eu confesso para você, Saulo, que eu fiquei assim, puxa, não pediu nem mais um exame, fiquei meio inseguro. Quando foi no dia seguinte, ele pediu para coletar o exame, já chegou com o resultado. Falou assim, ô pai, bilirrubina já tá boa, viu? Esse é o quadro virótico mesmo, por isso que eu não pedi mais exame, viu? Porque exame demais atrapalha. Exame demais atrapalha, pai. A doença tem um ciclo, ela tem um curso. Tem que esperar o curso. E porque muitas vezes, né, na área da saúde, isso é uma coisa que eu via muito também, quando eu trabalhei na Unimed, né, as pessoas e a gente tinha uma estatística lá, de o quanto era comum que o médico menos, experiente, aquele que tinha começado e era uma estatística que era curiosa, a gente pegava, assim, médicos que tinham 10 anos de profissão, médicos que tinham acabado de sair da faculdade, a proporção de pedido de exame de um para outro era muito diferente. E, às vezes, a pessoa cai nesse equívoco, né, de que você ter mais informação é igual você encontrar a solução. Solução não vem sem ação, solução não vem sem você fazer alguma coisa, não vem sem concretizar. Você pode passar 200 anos tendo mais informações, encher uma biblioteca de causas, de suposições, de hipóteses, mas isso não resolve nenhum problema, né. O que resolve problemas são ações. E Haroldo, eu queria tratar também de um tema que é o mito do talento, porque às vezes a gente vê as pessoas dizendo uma frase assim: "Fulano fez, fulano conseguiu isso, mas é porque fulano é muito talentoso". E essa frase sempre me incomodou um pouquinho, porque é como se ela tirasse da pessoa que conseguiu aquele resultado, o esforço, a dedicação, parece que foi alguma coisa que surgiu do nada, não, fulano é talentoso. E quando a gente começa a criar esse tipo de mentalidade, né, de que olha, as pessoas conseguem porque elas são talentosas, ou porque a pessoa teve sorte, a gente acaba se condenando a uma posição de inferioridade. Eu costumo brincar que é o seguinte, gente, se alguém fez alguma coisa, você deve se fazer a seguinte pergunta: quem fez é humano? Vai lá, se cortar sai sangue? Né? Ou se cortar vai sair um cabo elétrico, né? Não, se cortar sai sangue, é ser humano.
então é possível você chegar lá. Se alguém fez, eu não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai ser simples, estou dizendo, se um ser humano fez, se um ser humano se tornou modelo, se tornou guia, ele atingiu um resultado, é porque aquilo é passível de ser obtido por outras pessoas. O problema é que muitas vezes a gente não está disposto a pagar o preço do êxito, né. E nem esperar o tempo necessário para a preparação, né? Esse é um ponto também. Eu acho assim, Saulo, o talento é um perigo. O talento é um perigo. Nós temos pessoas que estão ouvindo o podcast aqui. Eu gostaria que todo mundo agora se lembrasse da sua época de escola. Ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, faculdade para quem fez faculdade. Vou fazer umas perguntas aqui. Aquela aluna, aquele aluno que tinha o maior talento para matemática, era o que tirava as melhores notas de matemática? Nem sempre. O talento é um perigo. Ele é um perigo, Saulo, porque ele representa uma facilidade adquirida. E a pessoa pode confiar no milagre do talento. E nós temos aprendido o seguinte: o que o talento não pode, a perseverança pode. Eu prefiro uma pessoa persistente, disciplinada, organizada, do que uma pessoa talentosa. O que tem de astro do rock talentoso que morre de overdose, o que tem de atriz, ator do cinema altamente talentoso, que acaba com a vida, que a vida pessoal é uma tragédia, aí você pega aquele ator que é disciplinado, não é tão talentoso e tem uma carreira muito mais consistente, muito mais próspera do que o talentoso. Então, talento é um perigo. É um perigo, porque ele pode fazer com que você se acomode. Ele pode fazer com que você comece a alimentar o pensamento mágico. Eu tenho talento, meu talento é uma varinha do Harry Potter, onde eu tocar, as portas vão se abrir. Onde eu tocar, as portas vão se abrir. Um dia uma pessoa chegou para mim, Sal, e perguntou assim: Nossa, Haroldo, você fala de uma forma tão desenvolta, né? Eu falei: é muito talento, né? Eu falei: Não, são 35 anos falando. E nos últimos tempos, eu devo falar em média por semana 12 horas por semana, somando lives, podcasts, palestras profissionais. 12 horas por semana. É prática, é habilidade desenvolvida, não é talento. E Haroldo, você comentou uma coisa importante e queria trazer esse ponto até para ouvir sua opinião. É, quando a gente se coloca para fazer as coisas, tem 2 pontos importantes. Primeiro é a mentalidade de aperfeiçoamento, de estar buscando melhorar uma coisa e não estar só repetindo. Agora a partir daí vem a segunda coisa, a gente só melhora o que está feito, a gente só melhora o que está construído, o que está realizado. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas tentando buscar um nível de perfeição na teoria, e aí nunca sai da teoria para a prática. E o fato é, a prática ela vai trazer situações, contextos, circunstâncias que a teoria jamais vai conseguir prever. E se você nunca sai da teoria para a prática, você não consegue um aperfeiçoamento real. Eu acho que são esses 2 pontos para a gente falar de aperfeiçoamento, que para mim são muito claros. É assim, primeiro você faz, precisa concretizar. Se você não fez,
E é uma coisa que ao longo da minha vida eu aprendi, dar menos ouvido às pessoas que têm ideias e mais ouvido às pessoas que fazem. Às vezes a pessoa que faz, ela até, olha, não é a mais articulada, não é a mais habilidosa, no sentido de se expressar, mas ela faz, ela foi lá e fez alguma coisa. Então, essa pessoa que faz, ela merece mais atenção do que uma pessoa que teoriza. E depois essa mentalidade, né? Olha, fiz, tá pronto. O que que eu posso aperfeiçoar nisso? E é o que eu posso aperfeiçoar, não é o que o meu vizinho pode aperfeiçoar, o que a outra pessoa pode aperfeiçoar, o que a circunstância pode aperfeiçoar, é o que eu posso aperfeiçoar. Se a gente conjugar esses 2 elementos, acho que a gente entra nessa rota do crescimento e, ainda que a gente não tenha talento, vira a tartaruguinha, que vai chegar lá no resultado, ao contrário da lebre que ficou parando no meio do caminho. E porque é quando a gente adquire uma característica, Saulo, que eu acho muito prejudicial, que é o perfeccionista. Qual é o problema do perfeccionista? É que ele não quer ir para ação. Ele não quer ir para ação. Saulo, o mundo é imperfeito. Existe uma praia perfeita, Saulo? Existe uma parede perfeita? Agora eu te pergunto, e as coisas deixam de ser belas por causa disso, Saulo? O mundo continua belo, o céu maravilhoso, as praias lindas, não tem nenhuma perfeita. Quando você olha na lupa, está cheio de imperfeição. Então, o perfeccionista, ele virou escravo de uma imagem, de uma ideia, de uma expectativa. Ele tem uma expectativa de como seria, e essa expectativa é inatingível. Inatingível. Não há nada no mundo material que vai chegar naquele ideal. Então ele se torna prisioneiro. Por quê? O perfeccionista, ele não age, Saulo. O perfeccionista não realiza. O perfeccionista é aquele que apresenta os piores resultados. Gente, eu vou dizer isso aqui. Ó, veja. 33 anos de Tribunal de Justiça, Saulo. Se tiver um perfeccionista na sua equipe, essa é a pessoa que vai te entregar os piores resultados. Porque o compromisso do perfeccionista não é com a ação. O compromisso dele é com a conversa. É com projetos, é com planos. E muitas vezes quando o perfeccionista ele começa a mexer com a ação, é a ação do outro, né, é o que o outro poderia fazer. E como é que a gente poderia lidar com isso, para que a gente pudesse ter uma vida satisfatória, ter uma vida plena, ter uma vida exitosa? Como é que a gente pode endereçar essa questão da responsabilidade pela vida que a gente quer ter? Responsabilidade é foco na ação e no resultado. Eu sou responsável pela minha sede, porque ninguém vai beber água por mim. Eu sou responsável pelo meu sono, porque ninguém vai dormir por mim. Eu sou responsável pela minha fome, porque ninguém pode comer por mim. Eu sou responsável pelo meu aprendizado, porque ninguém vai aprender por mim. Eu sou responsável pela vida que eu amo, porque ninguém vai sonhar por mim. Eu acho que ajudou, né? Excelente, excelente. É isso, né, Saulo? É isso. Então, se eu ando pelo mundo acreditando que a pessoa vai matar minha sede, beber, que a pessoa vai beber água, ela vai beber água para matar minha sede,
Não vai resolver. Não vai resolver. Né? Então, faça. E lembre-se, da primeira vez vai ser horrível. Na segunda vez sai um pouquinho melhor, você vai aprimorando, vai aprimorando. Porque aquele que fez é capaz de fazer melhor. Aquele que não fez, eu não posso dizer nada sobre a capacidade dele. Ele não fez ainda. Excelente. E o tempo, como sempre, voa. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. E vamos pensar numa frase para deixar para as pessoas. A frase aqui que eu gostei muito é: eu sou responsável pela minha vida. A gente começar a entender, depois do que a gente falou aqui sobre responsabilidade, que é ser responsável, a gente escrever essa frase e tê-la como sendo um lema. Eu sou responsável pela minha vida. Haroldo, suas palavras finais? Toda essa nossa conversa de hoje é no sentido de sensibilizar todos nós para sairmos desse paradigma da culpa, de se sentir culpado, de culpar, de tentar encontrar um culpado, por que, que as coisas não estão funcionando. Veja, não está funcionando? O que, que eu posso fazer? Que ação eu posso tomar? Vamos agir. E agir, gente, significa pedir ajuda também, viu? Porque quando a gente fala responsável, não é que você tem que fazer tudo sozinho, não. Não é que você tem que controlar tudo. Isso é papo de perfeccionista. Muitas vezes o que você tem que fazer, a única coisa que você tem que fazer é pedir ajuda. Não é? Se você tem um infarto, você vai fazer a sua própria cirurgia cardíaca, Saulo? De O jeito nenhum. infartado faz a própria cirurgia cardíaca? Não. Então, o que um infartado tem que fazer? Qual que é a responsabilidade do infartado? Pedir ajuda. É isso. Responsabilidade é isso. Compromisso com a solução. Não faça um pacto com o problema. O seu compromisso é com a solução. É simples, mas não é fácil. Muito bom. Chegamos ao final do nosso podcast. Agradecemos muito você que tem nos assistido, que tem nos ouvido, que tem participado, dando as suas sugestões, seus comentários. Lembre de compartilhar esse podcast com outras pessoas. Assim, essa temática vai ganhando mais relevância para as redes sociais e a gente pode cumprir o nosso papel de levar informação com qualidade, com profundidade, para auxiliar as pessoas a viverem melhor, a conviverem melhor, a ter uma vida mais satisfatória. Um abraço e até o nosso próximo podcast.